Glória a Deus. Estamos em mais uma live, trazendo uma palavra como pão crocante da padaria celestial. Acabamos um culto agora muito abençoado, mas queremos aqui trazer uma palavra que vai edificar muito a tua vida. Enquanto as pessoas estão se aproximando aí, chegando, nós temos aí muita gente, não sei se teve a oportunidade de participar do culto, porque o culto foi, olha, céu na terra, foi tremendo, algo assim, a presença de Deus foi algo assim marcante, mas eu resolvi fazer a live porque eu me comprometi a estar todos os dias às 21 horas, trazendo sempre uma palavra assim fresquinha, saindo da padaria celestial. E essa saiu agora. E aí eu gostaria de também, muitas pessoas que não tiveram oportunidade, nós vamos continuar. O que nós falamos no culto, nós vamos continuar aqui falando sobre Daniel, o livro de Daniel, capítulo 10, uma palavra muito, muito forte, profunda, principalmente para os dias aos quais nós estamos vivendo, Então eu queria fazer essa leitura aqui com você, Eu queria pedir uma coisa para você: não saia não, tá? Não saia não, porque para a glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus, todas as nossas lives tem sido assim muito produtiva, trazendo um conteúdo, de esclarecimento, principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, uma palavra que tem assim trazido uma aplicação, para o momento, para as nossas vidas, porque eu tenho certeza que Deus ele constrói, todo o cenário que ele monta, ele constrói com as circunstâncias naturais, com as circunstâncias que nós vivemos assim no nosso dia a dia, ok? Que a Bíblia diz que tudo vai cooperar, então Deus não pode ser responsabilizado pelo que está acontecendo, mas ele usa estas circunstâncias de adversidades para poder fazer o seu caminho, porque Deus faz o seu caminho até mesmo na tormenta, ok? Então vamos lá, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, é um texto muito conhecido, que fala do jejum de Daniel de 21 dias, E aqui está o texto, versículo 2: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias. Manjar desejável não comi, ou seja, uma carnezinha, uma comida derivado de animal, leite, enfim, queijo, Não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, não vou ler todo o texto aqui, mas eu vou falar do que aconteceu, tá? Então Daniel fez um jejum de 3 semanas, 21 dias, e nós sabemos que esse jejum foi de legumes, E Daniel se encontrou muito mais salutar, mais saudável, diante dos demais que comeram a comida cotidiana, comida normal, todos os derivados de carne, de leite. E Daniel fez uma oração, fez um jejum com uma oração. E o que nós falamos aqui há pouco é que Deus ele ouviu a oração de Daniel instantaneamente. Olha que coisa interessante. Quando Daniel orou a Deus, na hora, Deus ouviu a oração de Daniel.
Mas quando Deus respondeu também instantaneamente a oração de Daniel, Daniel não ouviu a resposta de Deus, o decreto de Deus. Demorou 21 dias. O que eu aprendo aqui? Antes até mesmo de você, né, fazer uma oração, pronunciando, proferindo com seus lábios, Deus faz a leitura no seu coração, né? Você já percebeu como é a oração do mudo, né? Como é que é a oração do mudo? Deus faz a leitura lá no seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. E como Deus habita no seu coração, né, antes de você, né, enviar a mensagem para a sua mente, para que haja uma codificação das suas palavras, né, da sua mensagem, né, para depois ser pronunciado por uma das portas da alma, Deus já faz a leitura, Deus já conhece, né? Não precisa nem você pronunciar, elaborar, usar a sua, né, digamos assim, a sua rebuscada, o seu rebuscado argumento, um argumento que de impressionar pessoas, Deus já sabe, né? É por isso que a oração que uma pessoa faz, uma pessoa indouta, uma pessoa que não tem muito conhecimento, mas ela fala todo errado lá, Deus já ouviu a oração dele. Para Deus não impressiona, o que impressiona um homem não impressiona Deus. Deus conhece lá no teu coração, é lá no teu coração que ele faz a leitura, né? É que ele recebe primeiro, ok? Então Daniel orou e Deus instantaneamente ouviu e respondeu. Só que a resposta de Deus para Daniel demorou 21 dias. Por quê, pastor? Foi por causa de Deus? Deus teve dificuldade? Não. A dificuldade é nossa. A dificuldade é do homem. Porque nem sempre nós estamos alinhados com Deus. Nem sempre nós conseguimos ouvir a voz de Deus, né? E a gente sabe que nós estamos numa constante batalha espiritual, né? Nós estamos em uma constante guerra, né, espiritual. E sabemos que nem todo mundo tem discernimento, nem todo mundo consegue, né, digamos assim, abrir o caminho para que a resposta de Deus possa chegar mais rápido, né? Nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, de ouvir Deus, né? Nós temos uma dificuldade de entender Deus na palavra. Por quê? Porque é espiritual, né? É uma guerra espiritual. Vamos ver uma coisa: quando você vai orar, né, você não está acostumado a orar, você começa a orar, você sente um desconforto, você sente digamos assim, um sono, né? Você dobra o seu joelho para poder orar, daqui a pouco você já está abrindo a boca, está dormindo, né? Alguma coisa vai acontecer para você não orar. Por que isso acontece, pastor? Porque é guerra. O diabo não quer que você ore. Primeiro a gente precisa entender uma coisa: o que é oração, né? Vou me aproximar aqui. Oração é relacionamento, né? Além de uma comunicação, porque você verbaliza a sua oração se comunicando com Deus, mas a oração é um relacionamento que denota, né, um modo de vida, né? Você foi chamado para se relacionar com Deus, né? Nós sabemos que Deus quer se relacionar. Deus sempre quis andar com o povo, sempre quis se comunicar com o povo, se relacionar com o povo. O problema não estava em Deus, o problema estava no povo. Lembra lá do Egito? Quando Deus tirou o povo lá da escravidão, 430 anos lá, sendo escravizado, né, pelo jugo, né, de Faraó, Deus queria fazer o quê? Libertar o povo. Deus marcou um encontro com o povo lá no Sinai. E Deus conduz o povo. Durante o percurso até o Sinai, muitos milagres, muitos sinais aconteceram para que o povo, né, pudesse conhecer um pouco a Deus. Mas quando chega lá, o povo diz que não quer ouvir Deus.
né? Isso você vê hoje, né, é um problema espiritual. O povo tem dificuldade de ouvir Deus. Por que o povo vai atrás de profetas? Por que o povo vai atrás do pastor? Por que o povo vai atrás da irmãzinha de oração? Porque o povo não sabe, não conhece, não discerne a voz de Deus. Então o povo procura um mediador, né? E aí foi que constituiu Moisés. Moisés se tornou mediador entre os homens e Deus. E o povo disse: Moisés, tu fala com Deus e Deus fala contigo e tu revela para nós, né? Então Moisés passou a ser um sacerdote, né? Um intermediário ou um mediador para que o homem chegasse a Deus, se comunicasse ou se relacionasse com Deus. Hoje, infelizmente, né, você vê que a maioria das pessoas procura santos, né? Eu vou fazer uma oração a Santo Antônio para ele me abençoar aí no casamento, né? São Judas Tadeu, aí São Pedro, e aí vai lá, ignorância pura. Mas isso tem um lastro de legalidade, porque lá no passado o homem procurou Moisés, e Moisés foi uma tipificação de Cristo. O que a gente precisa entender que hoje, para você chegar a Deus, você vai através de Jesus Cristo, porque toda oração que você faz a Deus tem que ser por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos conhecer a esse Jesus maravilhoso, que é a pessoa que mais se identifica, né, entre Deus e o homem, né? Ele se tornou, né, homem, né? O Deus que encarnou, né, no corpo humano, uma vestimenta humana, uma roupagem humana. Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, né? Veio a este mundo em forma de servo, em figura humana, né? E aí vem as características: foi humilde, obediente até a morte e morte de cruz. Mas o que acontece? Deus, olha lá João 3,16, Deus amou ao homem de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, quando a gente fala da figura de Jesus, Jesus é homem, né? Jesus Cristo, precisa entender um pouquinho isso aqui, ó. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, né? Isaías diz lá: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo estará sobre os seus ombros e o seu reino não terá fim, né? Então, e ele receberá, né? Aí Lucas já fala lá, e o seu nome será Emanuel, né? Emanuel. Aí a gente vai entender um pouquinho. Você que entende um pouco de inglês, eu vou tentar lhe explicar aqui um pouco para você entender. Emanuel, o que quer dizer Emanuel? As pessoas já falam, Emanuel fala de Deus, porque El revela Deus, El, né? Esse prefixo, né? O El, Deus. Men, homem, né? Homem. Emanuel. Em outras palavras, Deus dentro do homem, Deus no corpo do homem, né? Emanuel, Deus dentro do corpo de um homem. Ou seja, para Deus ter autoridade na terra, Deus teve que entrar no corpo de um homem, porque todo homem recebeu pelo próprio Deus, lá no Salmo 115, quando diz que os céus pertencem ao Senhor. Os céus são servos do Senhor, mas a terra Deus deu a ele, a quem é o homem. Deus deu a ele aos filhos dos homens, ou seja, quem habita na terra não é espírito, é homem. Quem vive na terra, quem decide na terra, né, quem pisa aqui, né, quem fala é o homem. Então, para ter autoridade na terra, tem que se tornar homem. Por isso que Jesus, ele teve que se tornar homem para ter autoridade na terra. O diabo não tem autoridade. O diabo entrou pela porta dos fundos. O diabo, o que ele fez? Né? Ele enganou o homem, né, e usurpou a autoridade, né? E Jesus reconheceu, mas Jesus foi lá, veio pela porta principal, que é o nascimento físico, né, e tomou a autoridade das mãos de Satanás e entregou ao homem, que é, né, nós que hoje fazemos parte da sua igreja, né? Então é importante você entender isso. Deus, ele trabalha em parceria com o homem. Deus não faz nada sem antes
Eu vou dizer uma palavra que pode chocar você, sem consultar o homem. Uau, pastor, você está falando heresia. Se você olhar para a palavra etimológica, no sentido literal, digamos, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quando Deus desceu, vieram 3 anjos na terra, né? Veio por causa do pecado, né? Estava cheirando mal as narinas de Deus, e Deus trouxe o juízo, né? As orações, quando chega às narinas de Deus, chega com aroma suave, são as orações. Mas o pecado, quando chega, né, às narinas de Deus, chega com cheiro fétido e provoca juízo, né? Provoca juízo. É por isso que hoje Deus está trazendo juízo sobre a terra, através da pandemia, né? Desse vírus, né, que Deus está usando nesse cenário aí para alcançar e cumprir propósitos, ok? Porque você não pode simplesmente achar que Deus ele está alheio a tudo isso. Não. Deus usa as circunstâncias, né, de adversidades que são produzidas, que são provocadas, que são criadas pelo homem, e Deus entra ou faz o seu caminho nesses tsunamis aí, nessas tormentas aí, amém? Então você precisa entender isso. Deus trabalha com parceria. Então Deus não faz nada. Ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Uau! Então Deus veio e chegou para Abraão. Abraão, olha, eu recebi aqui, né, as minhas narinas, eu vim aqui trazer juízo, lá em Sodoma e Gomorra. E aí Deus conversou com Abraão. O que é que você tem lá, Abraão? Lá eu tenho minha família. Aí Abraão entrou logo com 50. Se tivesse 50 justos, eu não vou destruir por tua causa, por causa dos 50. E foi descendo, foi até 10. Só que não tinha menos, não tinha mais do que 10. E na verdade só tinha 4, né? Ló, a mulher de Ló e as 2 filhas. Então Deus veio e destruiu e tirou. E a maldição de Deus não veio sobre aqueles, assim como a maldição de Deus também não virá sobre os seus, não virá sobre você, não virá sobre mim. Você tem que acreditar no que está escrito, no que Deus falou, porque o que Deus falou, meu filho, é a verdade que vai prevalecer sobre a tua vida, sobre a minha e sobre a face da terra, porque Deus vela por cumprir a sua palavra, e o que Deus fala, Deus empenha o seu próprio caráter, e é impossível que Deus minta. Então nós temos que acreditar na palavra, isso é fé. O crente não vive por vista, mas vive por fé. Ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. Então deixe de assistir essas Globo lixo aí, a TV, a Band, que hoje está, né, adoecendo as mentes dessas pessoas, e começa a ouvir a palavra de Deus, começa a deixar, né, as informações nessa caixa aqui, ó, que é um depósito não de lixo da Globo, mas um depósito da palavra de Deus, né? Para que você possa viver pela palavra, né? A sua mente está cativa à palavra, aí você vai ter facilidade para poder conduzir a sua vida segundo os preceitos da palavra de Deus, né? Então, queridos, Deus trabalha em parceria, amém? Deus, ele não depende de você, mas ele precisa de você, ok? Porque se você fechar as portas para Deus, Deus vai abrir outra, vai usar outro. E se o outro fechar as portas para Deus, Deus usa até um animal, como usou uma baleia para conduzir Jonas lá, para converter Jonas lá, né, pela sua desobediência. Então Jonas se converteu, se arrependeu dentro do ventre de uma baleia, para fazer a vontade de Deus. E Deus faz isso, porque Deus pode usar a sua soberania conforme o propósito que ele tem, né? A mesma coisa, Balaque comprou Balaão, um profeta mercenário, um profeta corrupto, né? Ganancioso, que queria tirar proveito diante do ofício que ele tinha, né? Porque ele conhecia a palavra de Deus. E aí Balaque veio e pagou a Balaão, né, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. O que foi que Balaque fez, né? Ele montou todo o cenário ali e convenceu Balaão, e Balaão caiu direitinho. Só que Balaão sabia que o que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar.
E ele foi para amaldiçoar várias vezes o povo de Deus, e Deus colocou a palavra de bênção na boca dele. Aí quando ele viu uma forma, né, de cumprir essa, né, trazer maldição sobre o povo, que o povo se prostituísse, né, com mulheres estrangeiras que levariam seus próprios ídolos, e aí pronto, era prostituição espiritual contra o próprio Deus, e aí a maldição viria. Então Balaão chegou montado numa mula, né, e Deus avisou, Deus mostrou, Deus tentou impedir, e Balaão começou, né, a insistir, e aí Deus usou a boca de uma mula, né? Aí eu gosto de dizer, né, para profeta burro, Deus usa um burro profeta para falar para ele, né? E Deus usou a boca, né, do burro como profeta para falar para um profeta burro, que pelo amor de Deus, nós precisamos ter a mente que pensa, que é segundo a palavra de Deus. Não seja rebelde, não seja insensato, não seja louco, né? Porque você não pode fazer a sua vontade segundo os seus próprios interesses exclusos. Não, você tem que fazer a vontade de Deus. Deus te chamou para fazer a vontade dele, porque ele vai usar você em parceria por causa dos interesses do reino de Deus, não dos seus, né? A gente tem que entender que a vontade dele é melhor do que a nossa vontade. A dele é boa, é agradável, sobretudo perfeita. A sua vontade, se estiver alinhada com a vontade de Deus, amém, vai lá, ok? Mas a gente precisa ter esse entendimento. Deus, ele não depende de você, mas ele precisa de você. Mas se você não se colocar na posição, Deus usa uma ave, como usou um corvo. Deus usa até as pedras que vão clamar quando você fechar a sua boca. Então, queridos, Deus na sua soberania, ele faz como ele quer. Deus usa a natureza, mas Deus quer usar você, porque foi você que Deus escolheu para viver, para andar, para, né, ter intimidade e andar em parceria. Então a gente vê aqui que, voltando ao texto, que Daniel, né, ele fez um jejum. Qual era o propósito do jejum? Saber acerca dos acontecimentos dos últimos dias, que Deus iria revelar. E o anjo veio e encontrou Daniel desfalecido, né? O anjo veio e encontrou Daniel desfalecido, fragilizado, praticamente quase, né, sem força alguma. E aí passou-se 21 dias. Foi o tempo do seu jejum, foi tempo de guerra. O que eu aprendo aqui? Quando você entra no jejum, você entra numa batalha. Você entra numa batalha. O inimigo vai tentar, né, de tudo para impedir você jejuar, impedir você orar, né? É batalha. Eu tive uma experiência recente. Eu estava ministrando aqui sobre batalha espiritual. De repente, e aprenda uma coisa: toda vez que você começa a pregar sobre um assunto, o diabo vai entrar em cena para querer provar você naquele assunto, para saber se você está falando de boca para fora, se você tem autoridade para poder falar. Eu não posso falar aqui uma coisa que eu não consiga viver. Sabe por quê? Vai ser barril. Eu começar a pregar alguma coisa, viu, Marli? Eu começar a pregar uma coisa que eu não tenho autoridade no mundo espiritual, vai pegar para mim, né? Vai pegar para mim. Eu começar a pregar sobre obediência. Se eu não obedeço, é aí que o diabo vai me pegar, vai me provar. Eu pregar sobre santidade. Se eu não vivo uma vida de santidade, é aqui que vai me pegar. Então eu tenho que entender isso, né? E você tem que ser inteligente também. Você tem que pregar o que você vive. Até que você não esteja ainda alcançando, né? Alcançando, digamos assim, a perfeição do que é requerido de você, mas você tem que procurar fazer, né? Não quer dizer que você só prega o que você vive, porque a própria palavra vai santificar você, né? A palavra vai santificar. Então, eu preciso ter autoridade naquilo que
que eu estou pregando, porque eu vou falar com mais propriedade. Eu vou falar de forma que o diabo não vai entrar numa guerra, apesar dele entrar, mas eu vou ter mais autoridade para desarmá-lo. Amém? Então assim, toda vez que a gente começa a fazer um estudo, a gente tem que se preparar para isso. Por exemplo, eu falei sobre batalha espiritual. De repente, veio uma grande batalha na minha vida. A minha filha estava fazendo uma residência em São Paulo, né? Ela queria ficar em Salvador, mas infelizmente ela passou na Bahia, lá em Vitória da Conquista, e lá em São Paulo. Acabou indo para São Paulo. Só que lá, Deus havia me mostrado, e o Senhor falou comigo, né, várias vezes, usando até vasos aqui, dizendo que estava orando por Raquel, que eu não me preocupasse, que Deus estava cuidando dela lá, que o Senhor estava, né, guardando ela lá. E de repente aconteceu um sequestro. Na hora do sequestro, eu estava andando aqui, estava vindo em direção para a igreja, e de repente o meu telefone sinalizou, deu aquele né? Aí eu vi um débito na minha conta do cartão de crédito, R$1.000. Aí menos de 1 minuto, mais R$1.000. Passou mais uns 4 minutos, mais R$1.000. Nessa brincadeira foram quase R$4.000, assim, ó. Só que aí o banco desconfiou e foi lá e fez um bloqueio temporário. Aí eu liguei para o banco. Eu falei, o que aconteceu aí? Ele falou, você não fez? Não, não fiz. Aí eu percebi. Na hora, foi o cartão de Raquel. Eu liguei para Raquel. Quando eu liguei para Raquel, aí o telefone ainda tocou. E logo em seguida eu insisti, o telefone entrou, né, em offline. Aí eu falei, olha, e não é coisa boa. Aí o que aconteceu? Liguei para o cartão, fiz o bloqueio e aí comecei a entrar em oração, né? Não conseguia mais contato com Raquel e já era de manhã cedo, né? Tipo 7h30 da manhã. Aí eu comecei a andar e a guerrear. Comecei a usar a palavra de Deus. Se eu usasse, ficasse, né, digamos assim, com as informações que eu recebi, se eu entrasse em parafuso, né, perdesse o controle, entrasse em desespero, pronto, a batalha já estava perdida. O que eu fiz? Na hora eu peguei a palavra aqui na mente, veio o pensamento. Ela foi sequestrada, entrei em guerra e comecei. Nenhuma palavra forjada contra ela vai prosperar, porque o Senhor já tem dado ordens ao seu respeito. 1.000 vão cair ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas ela não será atingida, né? Se por um caminho saiu contra ela, vai ter que fugir por 7 caminhos, né? E aí eu comecei a guerrear na palavra, a desfazer no mundo espiritual através das ferramentas que Deus me deu. Aí eu tinha que entrar com, digamos, pedir socorro, pessoas que orassem comigo, né, para que a batalha tomasse uma outra proporção no mundo espiritual. Aí eu primeiro liguei para o meu filho, eu falei, Diogo, ele estava acordando, falei, meu filho, tá de pé, então vamos guerrear, porque aconteceu algo. Até a forma como você passa a notícia, você tem que ter cuidado, você tem que passar, né, dentro de uma perspectiva espiritual, porque se você passa jogando uma bomba, aí, né? Aí eu falei, meu filho, olha, aconteceu um negócio com Raquel, tudo indica que ela foi sequestrada, e agora nós temos que entrar em batalha. Veja aí o pessoal lá da intercessão, e vamos guerrear, mas não se preocupe que Deus está no controle. Olha a palavra de comando que eu dei, Deus está no controle. Deus não permitiu que acontecesse nada com ela, mas daqui a pouco a gente vai ter notícias dela. Aí Diogo mesmo assim ficou meio, né, e meu pai, a gente tem que agir, vamos para São Paulo, vamos ver. Não, calma, a gente tem que agora guerrear. Não adianta você ir para uma cidade como São Paulo, chega lá, você vai ficar perdido, o tempo vai passar, nós temos que aqui, ó, eu não podia viajar porque eu tinha que estar no comando aqui, ó. Aí liguei para Cláudia, aí Cláudia entrou em desespero, né, eu tive cuidado ali para poder, né, ainda manter o controle. Liguei para Daniel, falei, Dan, Kathleen estava
perto para Paris. E aí eu falei, Dan, você está sozinho aí? O que foi, meu pai? Você está sozinho? Aí ele, sim. Aí eu falei, olha, é o seguinte, Raquel foi sequestrada. Aí ele se jogou no chão. E aí, só que Kathleen, espiritualmente, ali estava preparada. Na hora, recebeu aquela mensagem, não, vamos batalhar. E aí Daniel começou a trabalhar por lá, pelo telefone, para pegar informações e tal, etc. Resultado, eu saí na mesma caminhada, continuei ali, andando e batalhando, e guerreando e orando. Aí Deus me coloca uma pessoa logo na frente. Eu pensei, quem é que eu conheci em São Paulo? Aí veio na minha mente, fulana de tal. Quando eu olho para frente, Deus coloca essa pessoa na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu, uma pessoa que mora em São Paulo, Deus coloca na minha frente. E aí eu falei, olha, eu preciso de você. Raquel foi sequestrada, precisamos de pessoas lá para agir, para entrar em ação, né, e na delegacia, fazer o registro e tal. Resultado, em 2 horas, nós estávamos na polícia de sequestro aqui em Salvador, eu, Diogo e mais um colega dele, e ali eu relatando para o chefe da polícia. E quando estava ali falando, de repente o meu telefone toca. Na hora que o telefone toca, hein, Raquel? Pai, como é que você me achou? Como é que você me descobriu? E aquele foi um momento assim de emoção muito forte, porque Diogo começou a chorar também, e ali foi um negócio assim tremendo. E eu estava chorando ali porque via a ação de Deus. Queridos, a gente não pode entregar os pontos, a gente não pode simplesmente chegar e chutar o balde, entrar no desespero. Assim como também nós estamos experimentando uma pandemia, né? E você não pode entrar em desespero por causa de tantas informações. A sua mente tem que estar cativa à obediência de Cristo, à palavra de Deus. Você tem que segurar no que Deus falou, como eu segurei naquele dia. E eu sei que, olha, a coisa foi tremenda. Depois, no mesmo dia, eu falei, Raquel, prepara tudo aí, venha para Salvador. E ainda profetizei, você não volta para São Paulo. Ela quis fazer um novo exame para fazer o curso aqui em Salvador. Eu falei, não, Deus vai entrar com providência, porque Deus é Deus de transformar maldição em bênção, né? E ali eu profetizei, meu pai vai conseguir, minha filha. E ali eu sustentei na palavra, e Deus honrou. Ela ainda passou 3 meses aí se tratando do choque, né? Viajou comigo para os Estados Unidos, depois levei para Israel. Foi uma bênção, porque eu tive esse momento com ela, né? Eu tive esse privilégio de ter minha filha ali, Deus trabalhando de uma forma muito especial. E sabe o que aconteceu? Ela veio, foi transferida, né? Trabalha hoje aqui no hospital, ainda tem um plantão dela, e hoje ela poderia estar lá em São Paulo, em hospitais ali, trabalhando com a Covid-19, ali onde muitos médicos também, né, até perderam a sua vida, obrigatoriamente, né? E hoje ela está aqui trabalhando, né, com a família, sendo ministrada, e a gente sempre nesse relacionamento gostoso, né? E a gente vê que tudo contribui, tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, eu posso aqui dizer para você, queridos, a palavra de Deus é o alicerce, a palavra de Deus é a base, a palavra de Deus, né, é a pedra fundamental que vai sustentar você, ok? Então a gente precisa ter esse entendimento, precisa pedir a Deus discernimento para poder conhecer, para a palavra ser revelada dentro de nós. Porque se você não tiver o discernimento, a palavra vai virar história. Você vai conhecer apenas a história da Bíblia, né? Mas você precisa conhecer o Deus que faz a história na sua vida, ok? Então nós estamos ainda mais alguns minutos, né? Eu quero inclusive abrir aqui para você fazer vai preparando aí uma pergunta, né? Você prepara algum questionamento aí que eu vou estar interagindo com você aqui, tá bom? Eu falo demais aqui, né? Quando eu pego a palavra, aí só Jeová mesmo. Então, queridos, Deus, ele quer se relacionar. Quando Daniel orou, olha, instantaneamente chegou a presença de Deus, porque Deus já habita aqui dentro de você, e essa palavra foi originada aqui dentro. Assim como Deus ouve um mudo que não tem voz, que não verbaliza as suas palavras. Lembra de Ana? Ana não tinha força para verbalizar as palavras, e Deus ouviu. O sacerdote pensou que Ana estava bêbada,
Então Deus faz a leitura no seu coração antes de você pronunciar. É por isso que quando você faz uma oração em espírito, para o diabo não ouvir, né, você faz e Deus já ouve. Então nós precisamos ter esse entendimento. Quando você ora, Deus instantaneamente. Mas quando Deus manda a resposta, vai depender do seu nível de relacionamento que você tem com Deus, para você primeiro ouvir. Porque tem pessoas que não conseguem ouvir, porque o povo não está acostumado, né? O povo pediu para Moisés ouvir Deus para revelar a eles. Então Moisés se colocou como mediador entre Deus e os homens, uma tipificação de Cristo, onde hoje você vai falar com Deus somente através de Cristo Jesus. Então por isso você tem que ter intimidade com esse Jesus, que é a pessoa que mais se identifica, né, conosco. É a pessoa que se fez homem, que mais, né, e que está lá hoje na destra do Pai, né, do trono de Deus, intercedendo por você e por mim. Enquanto nós estamos aqui defendendo os interesses de Deus dos céus aqui na terra, Ele está nos céus defendendo os interesses nossos da terra, né? Uma inversão. Ele defende os nossos interesses enquanto nós defendemos os interesses dele, do reino de Deus, onde nós queremos aqui. Estamos trabalhando para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Então você precisa ter intimidade. Então, pastor, o que é oração? Como diz Miles Moore, eu gosto dessa tradução, oração é uma autorização terrena para uma intervenção divina, né? É uma legalização da terra para a ação do céu. Então, você autoriza e Deus entra em cena. O que aconteceu? Jesus foi um modelo, né? Um modelo bem claro. Um modelo bem claro. Quando ele se tornou o próprio homem. Então Jesus esteve aqui para fazer a vontade de quem? De Deus. Ele foi a representação máxima do reino de Deus. Então, a pessoa de Jesus, ela veio à terra para trazer o céu para a terra. Foi a oração que ele nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então a tua vontade, meu filho, a tua vontade, que seja a vontade de Deus, porque você está aqui para cumprir um propósito. Se você pensar que você está aqui para viver somente os seus dias, e depois a morte chegar e te levar, você é o mais ignorante, mais infeliz dos seres humanos, que não se apercebeu, que não entendeu que a sua passagem na terra foi vão. Porque nós precisamos aqui, minha irmã Marli, nós estamos aí com a diaconisa Marli aqui, ó. Nosso irmão Gilson também. Então, nós precisamos entender que a nossa vida aqui tem que ser um legado. Nós passamos aqui e deixamos legado. O que é legado? Não é aquilo que deixamos para as pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos dentro das pessoas, que precisa ser seguido, né? É uma história que você constrói dentro e precisa ser reproduzido. Foi o que Deus fez através de Jesus na nossa vida. Ele reproduziu Jesus para que a gente vivesse o que ele viveu. Uau! Então é isso. E oração é relacionamento. É mais do que um monólogo, é mais do que um diálogo, mas é uma relação de intimidade, onde você não precisa falar muito para entender qual é a mensagem que ele quer repassar através de você. Então, oração é uma autorização terrena para uma intervenção divina, porque tudo que Deus quis foi trazer o céu para a terra. Em outras palavras, colonizar a terra com os céus. Assim como o Brasil um dia foi colonizado pelos portugueses. E aí recebemos a influência de Portugal, que possamos receber a influência dos céus. A linguagem de Portugal, né? Assim como nós possamos falar a linguagem dos céus, né? O vocabulário, né? O idioma de Portugal, nós falamos o português, sendo que depois que o Brasil tornou-se independente, né? Mudou um pouquinho, mas que possamos também, nós não vamos nos tornar independentes dos céus e precisamos continuar falando, né? O idioma dos céus, a linguagem do céu, que venha o reino de Deus, que venha a vontade do Rei Jesus sobre a nossa vida, né? E que nós possamos de fato reproduzir o céu na terra. O céu não tem doente
que a terra não esteja doente, não seja doente, não seja, né, chegar alguém de Covid-19, vem aqui na igreja, nós vamos orar e essa enfermidade vai ter que sair, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que seja no céu, né, seja na terra como é nos céus. E a gente vai reivindicar pela palavra, pela autoridade da palavra, e a enfermidade tem que sair. Porque também está escrito que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós vamos reivindicar a cura. Amém? Então é isso, é mais ou menos isso que você precisa entender. É você se tornar um parceiro de Deus. É você facilitar o caminho de Deus para poder restabelecer a vontade dele, como foi desde o princípio. Né? Quando o homem traiu a Deus, né? Vendeu barato ali, entregou nas mãos de Satanás, o governo de Deus teve que ser retirado. Mas também saiu todos os benefícios do governo. E o governo que foi implantado, o que aconteceu? Começou a manifestar os seus primeiros sinais, né, de governo: morte, traição, inveja, né? Tudo que não presta, desigualdade social, fome, pobreza, miséria, tudo foi estabelecido através do governo de Satanás, que o homem, né, assumiu essa filiação e adotou essa paternidade, que o próprio Jesus diz: vós sois filhos do diabo, mas Jesus veio resgatar a paternidade divina sobre o novo povo, né? Jesus veio trazer de volta o projeto de Deus sobre a nossa vida, porque esse sempre foi o plano de Deus, né? De nos trazer de volta para Ele. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nesta noite, né? Estou encerrando, mas quem está gostando, diga amém, né? Deus está permitindo a pandemia para, primeiro, na sua soberania, como Senhor, trazer juízo sobre a terra, trazer juízo sobre nações, trazer juízo sobre a iniquidade. Mas, por outro lado, Deus está trazendo um confronto à sua igreja. Para quê, pastor? Realinhar. Trazer, não é juízo, trazer de volta o temor ao povo. Trazer de volta essa relação gostosa que o povo precisa conhecer esse Deus para andar com Ele, para fazer a vontade dEle. Eu sempre digo isso, olha, eu vivo para fazer a vontade do Pai. Até para me casar, são 7 anos, eu falei, só me caso quando Deus selar, quando Deus bater o martelo, quando Deus falar, confirmar, e eu ter a certeza absoluta. Vários profetas chegaram para mim e disseram assim: pastor, o senhor é pior do que Gideão para poder chegar a um consenso com Deus, porque o senhor faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira prova, para que você não tenha dúvida nenhuma. Eu falei, é verdade. A bispa Renata mesmo, várias vezes Deus usou ela. Então eu preciso, olha, eu não estou aqui atrás, né, de vantagens, de beleza, eu estou aqui atrás da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque essa vontade, ela vai se estabelecer como vontade, né, perfeita sobre a minha vida, porque Deus conhece a minha vida. E para se cumprir também um propósito, eu não estou aqui para poder simplesmente satisfazer desejos ou da carne ou da alma, mas principalmente vontades divinas, ou seja, vontade do céu, vontade de Deus, para se cumprir o propósito, porque eu sei, como eu tenho falado, que o propósito é maior do que eu. Se eu fosse para viver só me satisfazer aqui na terra, não teria sentido. Eu estou aqui para satisfazer, né, e se cumprir um propósito, porque Deus é um Deus de propósito, e o propósito de Deus está acima de mim, e eu preciso me alinhar com esse propósito para eu poder estabelecer a vontade de Deus na minha vida, ok? Então, é isso aí, o tempo já está, né? Temos aqui ainda alguns minutinhos. Cadê uma águazinha aqui, gente? Sim. Eu quero agora responder aqui a você, tá? Preparou a pergunta aí? Vamos lá. Estamos aqui,
Luísa, muito bem, minha irmã, Deus te abençoe. Nádia, Ariane, eu quero profetizar cura para a sua alma. Eu quero repreender todo espírito de depressão, na autoridade do nome de Jesus. Minha filha, ouça a voz do Senhor, ouça a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é vida e saúde para todo o seu corpo. Ok? Agora tem que vir para a igreja, minha filha, tem que ouvir a palavra e deixar a palavra te curar, tá? Eu vou ser apenas um instrumento aqui para liberar a palavra. Bom, essa live é uma bênção. Deus te abençoe, pastor Rogério. Ô, minha irmã, Dea Vieira, Deus te abençoe também. Obrigado pela sua, né? Se vocês não estivessem aqui, eu estaria falando por vento, né? Eu não importo o número de pessoas, estou aqui para ser instrumento de Deus para a tua vida. Inclusive nem avisei hoje que ia ter live. Thaís, Deus te abençoe, minha filha. Por que 21 dias? Esse é um tipo de jejum. Nós temos vários tipos de jejum, né? Tem um jejum de Esté que foi 3 dias, mas foi diferente, foi só com pão e água, né? Moisés foram 40 dias, Jesus foi 40 dias, Daniel foi 21 e só foi com legumes e verduras, né? Legumes e frutas. Bom, vamos lá. Saudade de ir na quarta da bênção. Minha filha, amanhã tem culto, amanhã é quarta-feira, então vem amanhã, tem 3 horas da tarde aí, ok? Vamos lá. Pastor, não tenho dúvidas que o Senhor é um homem de Deus. Eu estou cada vez querendo chegar mais, né? Não sou perfeito, mas procuro me esforçar para agradar o coração de Deus, que este é o maior segredo, né? Agradar o coração de Deus. Eu prego sempre isso. Deus seja louvado. Irmã Ilza Tosta Barreto, não é isso? Deus continue te usando, pastor. Tem mais pergunta não? Você é homem de Deus, amém, obrigado, ore por mim, né? Porque a gente sabe que o diabo não brinca de ser diabo, né? E a gente tem que estar sempre... Tem aqui, professor Elvis, ô meu amado, saudade de você, rapaz. Você e sua digníssima noiva aí, saudade, tem que vir para a igreja, meu filho. Não é só para ensinar não, também para estar, né? O cristão foi resgatado das trevas para... rapaz, passou aqui. Já não estou vendo aqui, mas deixa eu ver aqui. O cristão foi resgatado das trevas para ser servo de Deus. Ser servo significa ser escravo. O que o escravo faz? Serve ao seu senhor sem reclamar, exatamente. Só que nós somos escravos da orelha furada. Na verdade, nós éramos escravos de Satanás. Só que Deus, como Senhor, nos resgatou e pagou o preço, rasgando a cédula, nos dando a carta de alforria, nos tornando livres. Só que hoje nós decidimos, com o nosso livre-arbítrio, de livre e espontânea vontade, nós decidimos e constituímos Jesus como Senhor, né? Se Ele é Senhor, nós somos servo ou escravo. Então a vontade, o servo não faz a vontade própria, mas faz a vontade do seu Senhor. Mas só que Deus, Jesus, Ele nos promoveu. Não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, porém tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai tenho-vos dado a conhecer. É bom ser servo? Mas Deus quer nos promover a um nível de relacionamento onde Ele nos torna amigos. E amigo são poucos. Então, o Senhor não revela segredos a servos, mas aos amigos sim. Empregado não sabe da intimidade do Senhor, mas os amigos sabem. Sabe ou não sabe? É isso aí, Elvis. Deus te abençoe. Tive o privilégio de ir a um encontro de casais da Igreja Batista Nova Esperança, onde congrego, e foi na fazenda do Senhor, pastor. Tive o privilégio de te conhecer. Amém, meu filho. Deus te abençoe, né? Beijo aí no coração. É uma alegria também falar contigo aqui. Pastor, eu assisto o seu programa desenvolvido da televisão há muitos anos atrás. Hoje não está mais na Band, mas está na NET, canal 24, e você vai me ouvir todos os dias e vai até enjoar, tanta mensagem que tem lá. Canal no YouTube.
né? No YouTube agora, conseguimos aí, o YouTube vai estar disponível com todas as mensagens, né? Na Lírio News, né? Agora vamos transmitir, inclusive aqui, as lives pelo YouTube também, ok? Vamos lá. Ele precisa voltar para a TV aberta, mas tem que ter alguém que me ajude, minha filha. Eu sou péssimo para pedir dinheiro na televisão, né? E eu tinha que bancar aqui, ó. Foi 12 anos bancando, imagine aí, 25 mil reais por mês, dinheiro de um carro, todo mês. Aí chegou o momento da construção, a gente teve que priorizar. A paz do Senhor, meu pastor, Andréa Gonçalves, Deus abençoe minha filha, né? Tosta Barreto, eu não sei quem é Tosta Barreto, né? Olha lá, ok. Léa, Deus abençoe. Meu pastor é bênção, você também é bênção. Minha irmã Licene, Deus te abençoe. Te amo, beijo no coração. Nádia, faz falta, ok? Ou Glória, Robson, Miquéia, Deus abençoe Miquéia. Bom, estamos chegando ao finalzinho, não tem mais pergunta, né? Até parece que faz falta, ok, na Band. Se vocês me motivarem e fizerem uma campanha comigo para a gente levantar o recurso, eu volto para a Band ou para qualquer outra emissora de televisão, né? Diga-se de passagem, eu nunca fiz propaganda pessoal e nem da igreja. 12 anos. O meu objetivo único era pregar a palavra de Deus, né? E por isso que Deus honrou aí durante todo esse tempo, né? Porque quando a gente propaga o Evangelho, propaga as boas novas de Cristo, aí ele se encarrega de fazer alguma coisa com o nome da gente, né? Então, Deus no controle, ok? Meu nome, ok, é Beatriz, pastor. Deus te abençoe, Beatriz, porque eu estou vendo Tosta aqui, né? Fica difícil, mas Deus te abençoe, minha filha, viu? Ok, então não tem mais perguntas, a gente vai estar encerrando, né, essa live. Eu creio que dei uma contribuição, acabei de pregar 1 hora aqui na igreja, né? E aí já aproveitei a unção mesmo para, né, mais 1 hora aqui para estar abençoando a tua vida, ok? Então, considerações finais, né? Eu quero abençoar todos os que participaram dessa live, né? Eu queria que você me ajudasse também. Eu sou péssimo de mídia, de propaganda, eu sou péssimo. Eu preciso de pessoas que me ajudem. Se essa live, essas mensagens têm sido um canal de bênção para a vida de vocês, por que vocês não propagam? Por que vocês mesmos não, todo dia 21 horas, liga lá, pastor Rogério Dantas está dando uma palavra lá, né? Eu preciso de pessoas que me auxiliem, que me ajudem, né? Porque eu só posso fazer é pregar. Agora o resto não sou, né? Não sou expert aí. Aí se vocês, né, podem abençoar outras pessoas. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Sabemos que nós estamos numa guerra constante, numa batalha espiritual agora nessa pandemia, tanta informação, tanta seta, tanto bombardeio na nossa mente, que é essa caixa que deve ser, ó Deus, um depósito da Tua palavra. Mas infelizmente o diabo tem, meu Deus, bombardeado com lixo, através dessas redes televisivas, com tanta informação, tanta propaganda, tantos interesses de grupos, meu Deus. E a tua palavra diz que o crente ele não pode temer más notícias, porque a sua vida está alicerçada, está fortalecida em Deus, está estruturada em Deus. E nós, através da tua palavra, nos fortalecemos no Senhor e na força do teu poder. E repreendemos todo mal, todo espírito de Covid-19, todo espírito de pandemia, meu Deus, toda enfermidade, toda doença, eu repreendo e ordeno. Se porventura alguém que está me assistindo, ou que alguém esteja sendo apresentado, nós declaramos a falência de todo o projeto de Satanás, porque não vai prosperar, né? Tua palavra diz que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa vida, chegará à tua vida, praga alguma chegará à tua vida, porque o Senhor já tem dado ordens ao teu respeito, né? Nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará, porque você está escondido com Cristo em Deus, você está escondido debaixo das asas do Altíssimo, debaixo das asas do Senhor. Ele arvora suas asas para te proteger
Como a galinha protege os seus pintinhos, o Senhor também protege os seus filhos. Eu te abençoo em nome de Jesus, e todo mal, toda arma, ela não vai prosperar contra a tua vida, porque declaramos agora inválida, sem efeito, todo ardil de Satanás, toda maquinação do inferno contra a tua vida, nós desfazemos em nome de Jesus. Declaramos a falência de todo projeto satânico, toda programação do inferno está desfeita, neutralizada, está cancelada na autoridade do nome de Jesus, e declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Então é isso aí, temos apenas 4 minutos, vamos aproveitar esses 4 minutos, né? Amanhã, culto, 3 horas da tarde. Quinta-feira, culto das primícias, tem sido uma bênção aqui, irmãos, culto das primícias. Preguei aqui quinta-feira agora, olha, Marli falou, pastor, palavra de congresso, né? Falamos sobre Israel aí, abençoando a nação de Israel, que foi aniversário, né? 72 anos de Israel, foi bênção. E quinta-feira o pastor Alfredo aqui em Cura Interior, e sexta-feira temos também a presbítera Carla, né? Domingo estaremos de volta no culto também de sábado da juventude. Em breve nós estaremos normalizando a nossa situação, mas a igreja continua aberta com os seus cultos presenciais normais. Ok? Venha para a igreja e não esqueça de dizimar, tá? Seja abençoado, mas também abençoe. Você é um instrumento para abençoar, né, o reino de Deus. Deus te chamou como dispenseiro e administrador, como mordomo, né, da sua casa. Ok? Então não esqueça de dizimar, de ofertar. Ligue para a igreja para saber a conta, né, para que você possa também estar, né, abençoando e honrando ao Senhor com todas as suas primícias, né, e com todos os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos, ok? Então, amanhã estaremos de volta às 21 horas, né? 21 horas estaremos aí. Divulgue, propague. Vamos estar fazendo com Lázaro, pastor Gilmar, né? Pastor Jabes, pastor Daniel Regis, alguns aí que estão entrando em contato, e a gente vai estar também, né, assim, compartilhando, e também está sendo ministrado, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, beijo no coração, né? Espero você. Não se esqueça, oração é um modo de vida, né? Não é monólogo, não é diálogo, mas é um relacionamento de entrega e de, né, intimidade com o teu Pai. Oração é Deus, é você facilitar aqui na terra para Deus usar através de você os interesses dos céus. Oração é um relacionamento onde você, que conhece a palavra de Deus, conhece os interesses de Deus, você só vai facilitar, você vai legitimar, vai legalizar e vai fazer com que os céus venham colonizar a terra, e que venha os céus, que venha o reino de Deus sobre a terra através da sua vida, que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Beijo no coração, até amanhã, se assim Deus permitir. Shalom. Beijo. Vamos lá? Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Vamos lá. É encerrar? Isso.